sofrem demais por conta disso. Agora, por que acontecem algumas diferenças, né? Parece que existem pessoas que sofrem mais do que outras, né? Eu, por exemplo, conheço uma senhora que em questão de 6 meses perdeu 2 filhas, perdeu o marido, a mãe ficou doente, enfim, uma série de perdas assim violentas. Enquanto outras parece que passam uma vida inteira sem problemas. Lógico, nós sabemos que tudo isso é o pecado na vida do ser humano. Mas por que Deus não interfere de alguma maneira? Veja, existem vários motivos para o sofrimento humano, embora nosso tema não é sofrimento. Todos sofremos porque estamos vivendo num mundo onde a dor é uma lei da vida. Quando o sol sai, Cristo mesmo disse isso, sai para justos e injustos. Quando a chuva cai, cai para justos e injustos. E quando a dor cai, cai para justos e injustos. Por favor, não me diga, um avião caiu e os cristãos se salvaram. Não, não existe isso. A dor é universal. É para os cristãos, é para os não cristãos, é para os que amam a Deus, é para os que não amam a Deus. A dor existe nesse mundo. Então, sofremos porque vivemos num mundo de dor. Mas sofremos também porque muitas vezes somos desobedientes. Já disse que Deus tem estabelecido normas para proteger a vida. Assim como no trânsito tem leis, semáforo vermelho é para parar. Não parou, bateu. Agora, o que acontece com o ser humano? O ser humano diz, Deus me está castigando. Tudo que é sofrimento é castigo de Deus. Espera, Deus não está te castigando. Você bateu o carro porque passou a luz vermelha. Isso não é castigo de Deus. Eu fumei e peguei câncer. Não é castigo de Deus. A consequência da decisão errada. Bebi toda a minha vida, agora estou com cirrose no fígado. Isso não é castigo de Deus. Isso é consequência da minha vida errada. Então, e outra coisa, muitas vezes sofremos também por culpa da genética. Por isso que nós temos que ser conscientes do que estamos fazendo, porque o que fazemos, o que comemos, o que não comemos, como vivemos, vai ser herança genética para nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Muitas vezes chegam até a 3ª, 4ª geração as consequências da desobediência de gente do passado. Então vivemos num mundo de dor, porque uns mais, porque outros menos, eu não sei. Uma coisa sei, quando Cristo voltar, muitas coisas serão esclarecidas lá nos céus. A primeira intenção de Satanás, ou de Lúcifer naquela ocasião, era tomar o próprio local de Deus, pelo que o senhor me afirmou, né? E hoje, qual que é o trabalho dele? Qual a intenção dele? O que ele tem tentado fazer? Hoje, a intenção do diabo também é tirar Deus do trono. Mas de que trono? Do trono do teu coração. Jesus disse, filho, dá-me hoje o teu coração. O tesouro mais precioso que nós podemos dar a Deus é o nosso coração. E o diabo tenta tirar Deus do trono do nosso coração e se colocar a ele. Só que para isso ele não vem como diabo. A tentação é interessante. Diz aqui em Apocalipse, descreve a Satanás, vou ler de novo. Apocalipse diz, o sedutor de todas as nações. Sedutor. A arma dele é a sedução, é a tentação. Ele, para destruir a vida de um homem, pode se disfarçar de uma mulher bonita. Para destruir a vida de uma mulher, pode se disfarçar de um homem bonito. Se disfarça de uma filosofia bonita, muitas vezes até de uma religião bonita, de uma música bonita, de uma literatura bonita. Não interessa o método. No Éden, para enganar a Eva, se disfarçou de um animal bonito. A serpente era o mais belo dos animais naquela época. Pastor, até que ponto Deus permite a atuação de Satanás na vida de uma pessoa? O senhor está citando, né, que Satanás pode se disfarçar de uma bela mulher para um homem, enfim, alguma tentação para as pessoas. Até que ponto Deus permite que ele haja na vida de uma pessoa? Dessa forma, levando-a ao pecado. Até o ponto do limite da tua liberdade. A única coisa que o diabo pode fazer é não ultrapassar o limite da tua liberdade. Até aí ele pode chegar, ele pode te mostrar maravilhas, filosofias. Olha, vem cá, eu te dou, eu te entrego. Mas não pode passar o limite da tua liberdade. Se você peca, é porque você quer. Se você cai, é porque você aceita. O diabo, tudo que pode fazer é te tentar, mais nada. Ele não pode ultrapassar o limite da tua liberdade.
A gente está falando de uma entidade, eu não sei se seria espiritual, se essa entidade... Mais que entidade, eu falaria de uma pessoa. Uma pessoa, talvez não como nós somos, né, com essas características. Uma pessoa espiritual. Pessoa espiritual. Significa que se ela está na Terra, ela existe, não é? O mal não é simplesmente o acaso, né? E hoje em dia, o ser humano consegue encontrar o próprio Satanás, os seus anjos, existe manifestação deles Lógico, mesmo? que ele se disfarça de muitas. Uma das maneiras como se disfarça é de espíritos. Espíritos. Vamos ver numa lição mais adiante, esse não é nosso estudo agora, que os espíritos, em sua grande maioria, são espíritos diabólicos. Não existem espíritos desencarnados que andam voando, mas esse é assunto de outro estudo que não vamos analisar agora. Mas o diabo está aí presente em cerimônias de bruxaria, em feitiçaria. Inclusive tem gente que adora Satanás hoje como se fosse um deus. Literalmente é o diabo, sabendo que estão adorando o diabo. Pastor, Satanás foi um ser criado por Deus, né? Lúcifer a princípio. Satanás não, Lúcifer. Lúcifer. Deus não criou Satanás, Deus criou um anjo perfeito que sozinho se fez Satanás. Exatamente por esse motivo, porque inicialmente ele era um anjo, uma criatura de Deus perfeito, né? Deus o amava como amava todos os demais anjos, como ama cada um. E continua amando. Ainda há chance de perdão para Satanás? Não vamos a trabalhar sobre conjecturas. E eu quero te responder unicamente com a Bíblia. Biblicamente, para uma pessoa alcançar a salvação, teria que se arrepender. Tudo indica na palavra de Deus que Satanás chegou ao ponto de não retorno. Ao mesmo ponto que qualquer ser humano que endurece seu coração contra o Espírito pode chegar. Portanto, se não há arrependimento, não há perdão. E até que ponto Deus vai permitir, então, a atuação dele, a atuação do mal nessa terra? Porque já não dá mais, né? A gente já não aguenta mais. Que ele está sendo vitorioso hoje, aparentemente. Até que não fique um pingo de dúvida nas mentes de todos os seres criados. Não aqui na terra, sino no reino celeste. Quando todos estejam plenamente convencidos, realmente o diabo não tinha razão nas suas acusações, pronto, chegou o momento. E na minha impressão pessoal, e pelos sinais da volta de Cristo, esse dia está chegando. Chegando o momento em que do inimigo não ficará nem raiz, nem rama. Vejam o que diz este texto. Eu quero ler aqui um texto interessante para vocês. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Estou lendo Jeremias 29:11. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos de Deus para o ser humano são somente pensamentos de amor, não pensamentos de ódio. Nada do que te faz sofrer nesta vida nasce na mente de Deus. Tudo que traz dor à tua vida, te arranca lágrimas, nasce da mente do inimigo. O ser humano às vezes chama castigo divino as consequências de seus próprios erros. Mas Deus não está querendo castigar ninguém. Deus só quer paz. Deus ama o ser humano, mas o ser humano caminha sozinho por seus próprios caminhos e colhe o que plantou. Mas às vezes passa na cabeça da gente, pastor, é muito comum, pelo menos na minha cabeça passa. Por que Deus permitiu? Sabe? Porque certas tragédias, certas coisas parece que vão além do nosso limite, né? E por que Deus permitiu? A Bíblia não me diz a mim. Como posso dizer? Um dia perguntaremos a Deus por que permitiu. E tem uma coisa, a gente vai sentir vergonha do que a gente pensava aqui, quando Ele nos explicar. Porque assim como os anjos, quando Lúcifer se levantou, e Deus não matou eles, porque na mente deles havia dúvida, e hoje esses mesmos anjos devem estar arrependidos por ter permitido que a dúvida aparecesse no coração deles. Assim nós também um dia, quando Ele nos explicar, ficaremos envergonhados de ter duvidado do amor dele. E eu quero terminar dizendo para você que por mais que você esteja vivendo neste momento um momento difícil na sua vida, talvez sendo vítima de alguma tragédia e não entende, tenha paciência. Um dia tudo será esclarecido. Ele vai te explicar nos mínimos detalhes
E você vai abaixar os olhos e vai dizer: Senhor, tu tinhas razão, eu estava completamente errado. Mas por enquanto a mão protetora, consoladora de Deus está aí ao teu lado. Que Deus te abençoe.